Abacuque, capítulo 2, versos de número 1 ao 4. Enquanto você encontra o texto, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que estava aqui ontem à noite? Uau! Pensei que vocês não iam voltar mais para a igreja não, gente. Primeiro porque eu acho que o cajado foi um pouquinho forte. Segundo porque eu não quero nem falar ao vivo aqui a hora que a gente encerrou nossa celebração ontem. Mas se você está aqui hoje, é sinal que o que te move vem do céu. É sinal que o seu porquê tem origem no céu. É sinal que você está recebendo não na alma, mas no espírito, tudo que Deus está ministrando para nós aqui nessa conferência. Amém, gente? Tem pessoas que às vezes não entendem quando eu digo assim, recebe no teu espírito, recebe no teu espírito. Porque a alma, ela tem algumas angústias. É que nem, por exemplo, quem aqui é casado? Levanta a mão aí, vamos ver. Se você for fazer uma DR na alma, você tem ideia do que acontece? A alma grita, a alma chora, a alma esperneia, a alma reivindica os seus direitos, a alma, enfim. Mas se você for fazer uma DR no espírito, é diferente, não é? Vocês conseguem entender a diferença, sim ou não? Então, quando eu digo recebe no espírito, é porque talvez a tua alma quer impedir a palavra de entrar, porque tem dor, não cai bem aos ouvidos, mas o teu espírito pode receber, porque esta palavra é poder, é vida e é espírito. Amém, gente? Quem encontrou o texto, diga amém. Quem está de folga amanhã? Levanta a mão, vamos ver. Olha, e quem vai trabalhar amanhã cedo? Prometo que até às 5 da manhã você está liberado, viu? Tem alguém que entra antes das 5 da manhã, exceto o pastor Lucas? Brincadeira, gente. Vamos ler o texto, também está aqui projetado, que diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Preste atenção nisso, gente. Quem aqui já orou ao Senhor na expectativa de uma resposta? E quem orou em crise, com pressa, Senhor, eu preciso, eu não aguento mais. Quem já fez essa oração de desespero? Olha só. Volta um pouquinho, só para você entender o nível do clamor deste homem a Deus. Pega aí o capítulo 1, e olha que interessante, verso de número 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Alguém alguma vez já sentiu o céu como que de bronze em silêncio? Você ora, você busca, mas parece que não está chegando lá a sua voz? Era assim que o profeta estava se sentindo. Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado.
Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Agora você entende, quando ele diz: ficarei no meu posto de sentinela, e farei o quê? Tomarei posição sobre a muralha. Capítulo 2, verso 1. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Agora preste atenção. Então o Senhor me respondeu. Respira fundo aí e fala assim: então o Senhor me respondeu. E veja a resposta. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá. E repita isso após mim, irmãos: e não se atrasará. Verso 4. Aliás, até aqui está ótimo. Aliás, verso 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Feche os teus olhos, por favor. O menino do teclado, se puder voltar aqui, eu agradeço. Eu me sinto mais à vontade, se estiver aqui junto. Que daí, quem estava aqui no dia do pastor Bruno? Que ele disse o papel do tecladista, né? Ele disse bem aqui que quando Davi tocava a harpa, os demônios de Saul saíam, né? E quando o tangedor está aqui enquanto eu prego, está expulsando os demônios também. E a parte boa que eu amei é que se der alguma coisa de errado, a culpa é de quem? Do tecladista. Então, tecladista, volta para cá e se der alguma coisa de errado, a culpa é sua, viu? Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra é digna de toda aceitação, ela é poderosa para nos transformar, ela é poderosa para nos dirigir. E Senhor, nós estamos hoje no encerramento desta conferência, e o nosso coração transborda de gratidão a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor derramou sobre nós coisas preciosas até então. Estamos, Pai, mais do que gratos, estamos muito felizes por tudo que o Senhor ministrou, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor nos entregou, e eu tenho certeza, Pai, que esta liderança, que esta igreja, que cada um dos Teus filhos e filhas estão equipados com as ferramentas que o Senhor deu a cada um. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco mais um pouco, Pai. Ministra aos nossos corações com a Tua palavra. Nós temos sede, nós temos fome, e a Tua palavra, Pai, é o nosso alimento. Dá-nos hoje o pão nosso desse dia. Alimenta a nossa alma, aquece o nosso coração. E, Senhor, dá sentido, dá propósito ao avivamento que o Senhor tem para nós. É assim que nós oramos e também confiamos. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus não faz nada sem ter um propósito. E eu quero que você repita isso. Deus não faz nada sem que haja um propósito. Quando a gente diz aviva células,
Será que Deus meramente avivaria uma célula porque nós estamos clamando e pedindo isso? Uma coisa que nós precisamos entender: a oração que Deus responde é aquela que a gente pede segundo o coração dele. E a palavra dele diz que muitas coisas nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Porque pedimos para gastar em nossos próprios prazeres e deleites. Então hoje, sinceramente, por que Deus avivaria a sua célula? Por que Deus avivaria a sua vida? Por que Deus avivaria esta igreja? Qual a razão de um avivamento? Uma coisa que nós precisamos entender, gente: tudo que Deus faz tem um porquê. Repita isso: tudo o que Deus faz tem um porquê. O porquê fala do motivo, o porquê fala do sentido, o porquê fala da causa, da razão. E aí, quando esse profeta clama, grita, esperneia: Senhor, olha a injustiça, Senhor, olha o ímpio prevalecendo. E o que estava acontecendo aqui é que Deus estava permitindo o povo babilônico, o povo persa, prevalecer sobre Judá, porque eles estavam mornos, estavam frios. Eles viviam o período de Joaquim como rei, e eles profanaram o templo, profanaram a lei do Senhor, estavam vivendo uma tremenda rebeldia. E Deus, como julgamento, permite então que os persas, os babilônicos invadam e vêm com tamanha violência. E agora ele está desesperado: como, Senhor? Como que o ímpio prevalece contra o justo? Como? Até quando eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? Só que, gente, a resposta de Deus não vem porque você grita. A resposta de Deus não vem porque você faz biquinho para Ele. A resposta de Deus vem, sabe quando? Volta lá para o versículo 1 do capítulo 2. Volta lá. Ficarei no meu posto. Sabe qual é o problema? Que você ainda não viu muitas das respostas de suas orações? Porque você clamou, você gritou, você esperneou, você fez biquinho, e a única coisa que você deveria fazer, você não fez, que era permanecer no seu posto. Permanecer no seu posto. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas preste atenção: tomarei posição sobre as muralhas e aguardarei, repita isso, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Que resposta terei a minha queixa? Quem aqui já enfrentou algum desafio na vida? Será que na vida a gente tem desafios? Sim ou não? Será que na vida a gente tem dores? Sim ou não? Será que no ministério a gente tem alguns desafios? Sim ou não? Liderando uma célula de vida, será que a gente tem alguns desafios? Sim ou não? E se a gente é como qualquer outro mortal, quando a luta chega, quando a prova chega, quando a dificuldade chega, quando a coisa empaca, quando a coisa paralisa, quando a coisa se estagna, a gente tem que buscar uma solução.
Só que, gente, enquanto eu busco a solução, eu permaneço firme no meu posto. E não é qualquer posto, ele está falando ficar de sentinela sobre a muralha. Ele sabe que os inimigos estão à volta, mas até que o Senhor não responda, eu não vou sair do meu posto. Por quê? Porque eu tenho que aguardar para ver o que o Senhor vai dizer, o que o Senhor vai falar da minha queixa, do meu clamor, da minha oração. E aí, sabe qual é a resposta que Deus dá a ele? Repita isso: a resposta de Deus na minha vida vem com uma visão. E aí, quem está cego, o Senhor pode mostrar que não vai ver. Quem não está na posição certa, o Senhor pode falar que ele não vai ouvir. Quem esteve aqui ontem entendeu claramente isso. Só que Abacuque, por estar no lugar certo, com o coração do jeito certo, ele ouviu a voz de quem? Do Senhor. E ao ouvir, o Senhor diz o quê? Escreva claramente a visão em tábuas, para que leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e ela não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e ela não se atrasará. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O que eu aprendo aqui, gente? Se existe uma razão para Deus te avivar, se existe um propósito para Deus fazer algo na sua vida, essa razão é para te levar para um destino. Se não fosse para te levar para frente, não haveria o porquê Deus avivar você. Não haveria o porquê Deus renovar você. Não haveria o porquê Deus levantar você. Então é por isso que no meio do caos, a resposta de Deus a Abacuque vem através da clarificação de uma visão. Porque quando a visão é clara, eu ganho um porquê, eu ganho um propósito para marchar, para ir à frente. E aí eu pergunto, qual é a visão de futuro que você tem para o seu ministério? Qual é a visão de futuro que você tem do seu chamado? Qual é a visão de futuro que você tem como líder de célula? Qual é a visão de futuro que você tem da multiplicação da sua célula? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já fez um desenho da festa da multiplicação da sua célula? Levanta a mão aí, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus. Então anota aí. Hoje mesmo eu vou fazer o desenho da multiplicação da minha célula. E faz com detalhe. Vai ser alegre esse dia, vai ter festa nesse dia. Coloca os balões, coloca as pessoas que você vai querer ver nesse dia. Coloca os detalhes desse dia. A palavra de Deus está falando que a visão tem que ser registrada com clareza, com detalhes.
E quer mais? Coloque esse desenho numa moldura e coloca lá na casa do anfitrião da sua célula, bem no lugar que vocês se reúnem. Sabe o que vai acontecer? Essa célula nunca vai se esquecer que tem um destino. Essa célula nunca vai se esquecer que está indo para o cumprimento de um propósito, que é crescer e multiplicar. Então, em primeiro lugar, gente, o que nós precisamos entender aqui? A visão é eminentemente divina. A visão que dá propósito a um avivamento, a visão que dá sentido a um avivamento, ela é determinantemente divina. Quem está dando a visão a Abacuque é Deus. Quem está falando da visão com Abacuque é Deus. Quem está respondendo o clamor e a queixa de Abacuque é Deus. Essa visão vem do céu. E você já perguntou para Deus qual é a visão de futuro que Ele quer te mostrar da sua célula? Qual é a visão de futuro que Ele quer mostrar da sua liderança? Pastor, eu ainda não sou um líder. Faz um desenho você liderando a sua célula. Deixa Deus te dar a riqueza de detalhes. Escreve a visão. Sabe por quê? Se a visão estiver clara, todo dia você vai entender por que Deus não deixou seu coração parar de bater. Todo dia você vai entender porque em meio aos desafios Deus está mantendo você em pé. Eu não posso parar, eu não posso desistir, porque eu sei qual é o meu alvo, eu sei para onde eu estou indo, eu estou avançando, eu estou manifestando o reino, e a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer, e é por isso que eu sigo avante. Se você não tiver uma visão clara de onde você está indo, não tem por que Deus te avivar, não tem por que Deus te encher. Deus não enche do Espírito, Deus não aviva ninguém para ser inoperante, para ficar competindo quem é mais bonito do que o outro, quem é mais talentoso do que o outro. Não. Todo avivamento na história, ele veio porque existia um porquê, existia uma causa, existia uma razão, existia um propósito. E pastores, a gente precisa ter isso claro. Pastor Lucas, nós temos que ter a visão clara do que nós sonhamos para as crianças desta igreja, porque vai vir um avivamento para essa visão que Deus está dando. Pastora Lidiane, a visão tem que estar clara do que nós sonhamos para os adolescentes, porque o avivamento vai vir na medida da visão que nós queremos cumprir. Tem alguém do Atos 29 aqui, dos jovens? Tem que ter uma visão, gente, porque se a visão for clara, nós vamos incendiar aqui nos cultos. E nós vamos incendiar, não é para a gente ficar aqui curtindo dentro da igreja não, nós vamos incendiar, porque tem uma visão para se cumprir, tem uma visão para se realizar, tem células para serem multiplicadas, e isso fala de vidas, vidas que iriam para o inferno e que agora vão para o céu, vidas que estavam nas trevas e que vão vir para a luz. Quem aqui a vida melhorou depois que Jesus chegou na sua vida? De verdade. É disso que estamos falando. Então nós temos que entender que o avivamento vem quando a gente entende que a visão é celestial. Então escreve aí, o avivamento vem quando eu entendo que a visão é celestial.
Gente, não é porque eu sou pastor que eu não tenho dias difíceis. Não é porque eu sou pastor que eu não tenho dias que o desânimo tenta entrar e achar um lugar. Mas sabe o que me mantém sempre firme? A clareza da visão que Deus já me deu. A certeza da visão que eu já vi. E você precisa ter isso claro para você. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha a importância disso. Qual é a visão que você tem dentro de você hoje? Será que tem uma visão do céu dentro de você? Capaz de te mover, capaz de te direcionar, capaz de conduzir a sua vida? Por que eu digo isso? Porque sem uma visão clara, perde-se a chama da motivação. Sem uma visão clara, nossas atitudes, ela perde a sua prioridade. A gente não sabe o que vai priorizar. Se a visão não está clara, qualquer coisa me tira do foco. Se a visão não está clara, qualquer coisa me desvia da rota. E é por isso que é tão natural as pessoas na igreja às vezes trocar coisas eternas por coisas tão efêmeras e passageiras desse mundo. Ah, pastor, hoje eu não vou no culto porque eu combinei de comer um cachorro quente com uma pessoa aí, então hoje eu não vou. Beleza. Tá tudo certo. Se o que você vai fazer em detrimento do que você está abrindo mão é o que dá mais sentido à visão do céu que te move, tá tudo certo. Mas se não faz sentido, tem um perigo à vista. Então a visão faz com que um líder inicie e termine na rota certa. Siga sem perder a rota. Faz com que um líder mantenha-se focado, mas principalmente, repita isso, a visão produz sentido à missão da minha vida. Repita isso, a minha vida tem uma missão com origem no céu. E o que dá sentido a essa missão é a visão clara que eu recebi de Deus, uma visão divina. Isso é tão poderoso que o apóstolo Paulo poderia permanecer preso e até ser morto. E ele está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. E no Atos 26, 19, diz bem assim: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele estava fazendo a defesa dele. E uma forma dele se livrar era ele encontrar uma justificativa do porquê ele foi preso pregando o evangelho e dizer que ele não ia mais fazer isso. Ele poderia dizer: não, rei, eu me comprometo aqui que eu não vou mais incomodar as pessoas com a pregação do evangelho. E se safar da prisão, se safar até mesmo de uma condenação à morte. Só que mesmo estando diante do rei, ele diz: rei, o que me move é uma visão do céu, e a essa visão eu não posso ser desobediente. Será que a visão que tem dentro de você tem esse poder de manter você fiel mesmo diante de circunstâncias tão desfavoráveis? Manter você fiel mesmo em situações onde a ameaça é iminente e onde você pode perder até a própria vida? Gente, só uma visão que vem do céu tem poder para isso. Mas eu pergunto, qual é a visão que tem dentro de você? E no mínimo, gente, para o que Deus confiou à nossa igreja,
cada um de vocês tem que ter um desenho da multiplicação da célula de vocês. Tem alguém aqui que ainda tem dúvida que a multiplicação de uma célula é a vontade de Deus? Tem alguém que tem dúvida disso? Quem vai fazer o desenho da multiplicação ainda hoje? A festa, aquela festa linda, maravilhosa, pode ser online ou presencial, você vai decidir, mas você vai fazer a visão com clareza. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, além de ser uma visão divina, é uma visão que deve ser proclamada. Porque, olha só que interessante o que o texto diz. Verso 2: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia, de que forma? Facilmente. Repita isso: a visão que vem do céu é para mim, está em mim, mas não é só para mim, é para passar através de mim. Diógenes, a visão que Deus está te dando vai queimar no seu coração, só que ela não vai ficar só em você, vai queimar no coração de todos os seus discípulos na célula. Porque toda visão que é divina, ela não é egoísta. Toda visão que é divina, ela é coletiva. Ela pode começar no individual, mas o propósito dela é coletivo. Porque tudo que Deus faz em mim não é só para mim. Tudo que Deus faz em mim é para também operar através de mim. Então repita isso: a visão que vem do céu, que está clara dentro de mim, tem que ser proclamada. Aponta o dedinho para o teu irmão e fala para ele: abre a tua boca e fala a visão que está dentro de você, irmão. Tem que proclamar a visão. Como que a sua célula vai queimar o coração pela multiplicação, se nem o teu está queimando, irmão? Tem que começar primeiro em você. E se queimou em você, proclama, compartilha, abre a boca. Ah, mas e se as pessoas ficarem com medo da multiplicação? Ah, mas e se alguém não gostar de ouvir sobre multiplicação? Ah, mas se começarem a reclamar da multiplicação? Ah, mas se pararem de vir na célula por causa da multiplicação? Ei, esses pensamentos não vêm do céu. Esses pensamentos não vêm do céu. Rebata esses pensamentos com uma única certeza: essa multiplicação é de Deus, é por meio de Deus e é para a glória de Deus. E não há pensamento humano, não há seta do Satanás que vai impedir. Se é divino, gente, tem que abrir a boca e falar. Então, em primeiro lugar, a visão é divina, eminentemente divina. Em segundo lugar, a visão deve ser proclamada. Mas em terceiro lugar, a visão deve ser cheia de expectativa. Repita isso: a visão que veio do céu para o meu coração deve ser proclamada, mas também deve ser cheia de expectativa. Quais são as expectativas que você tem da visão que veio do céu para a sua vida? Será que é uma expectativa capaz de fazer teu coração bater mais forte? Capaz de fazer você pulsar de amor pelo reino? Capaz de se sentir tão perto de Jesus ao ponto de entender o coração dele e perceber: Jesus, eu estou sentindo o que o teu coração sente. Eu estou sentindo o que o teu coração sente, Jesus. E eu já disse isso aqui para vocês. Eu tive um momento que eu me converti de algo que estava errado no meu coração.
ano de 2013, na cidade de Barueri, em um congresso de células com o pastor Abe Uber, de um pastor apaixonado pela igreja, o meu coração se converteu por um pastor apaixonado por vidas, apaixonado por almas. Tem muita gente hoje que quer ser pastor, não é porque ele tem paixão por vidas, é porque ele tem paixão pela igreja, gosta do palco, gosta de pregar, gosta do ambiente religioso. Eu já estive nesse lugar, irmão. Mas é diferente quando você entende. Quando o teu coração começa a ser alinhado com o coração de Jesus e você começa a sentir um pouquinho o que o coração dele sente. E aí você começa a amar o que Jesus ama, você começa a se importar com o que Jesus se importa, você começa a considerar o que Jesus considera, você começa a entender o que Jesus entende, você começa a entender porque ele chorou e você chora. Eu não sei, mas você já chorou por amor de alguém que você nem conhece, mas que você quer ver aquela alma se rendendo a Cristo? Isso acontece quando há aproximação do coração com o coração de Jesus. E isso é uma experiência de quem na resposta do seu clamor recebe a visão. E essa visão, por ser divina, é uma visão que está em mim, mas não é só para mim, ela tem que ser proclamada. E ao ser proclamada, ela tem que ser proclamada com expectativas. E eu pergunto, qual é a expectativa que tem dentro de você aqui hoje? Porque o avivamento que vai vir é para que essa expectativa se realize. E aí sabe qual é o seu problema? A sua expectativa não ultrapassa o natural. Como assim, pastor? Eu tenho uma visão grandiosa, mas o que eu enxergo é só aquilo que pode acontecer naturalmente. E aí você fica com uma visão limitada. Por que tem gente que, podendo pensar a multiplicação para junho, pensa ela para dezembro? Porque ele visualiza no natural. A expectativa é no natural, a expectativa é na força do seu braço. Mas se você se permitir ter uma expectativa para além do natural e experimentar o sobrenatural de Deus, a expectativa muda. Muda ou não muda, gente? O que eu espero acontecendo de forma natural e humana tem uma visão. Mas o que eu espero com uma expectativa de uma ação sobrenatural de Deus é outra visão. A tua expectativa de quando você vai ser um líder no natural está aqui. Mas se você começar a pensar que quando Deus começar a operar sobrenaturalmente na sua vida, você vai perceber que Ele pode fazer muito mais do que você pensou, imaginou, e você vai perceber que tem gente com anos de igreja que não vai estar vivendo o que você está vivendo. Porque tempo de membro de igreja não determina essas coisas. O que determina é esse coração quebrantado, que quando a visão vem, se compromete com ela, a tal ponto de proclamá-la, a tal ponto de ter uma grande expectativa a respeito dessa visão. E eu quero saber, você tem expectativa em relação à visão, sim ou não? Amém. Só que nós vamos fazer a prova agora. Toda visão que vem do céu só se pode vivê-la pela fé em fidelidade. Repita isso: pela fé em fidelidade. A minha fé e a sua fé não é para ajudar a Deus. A minha fé e a sua fé é para agradar ao Senhor. E aí, é por isso que ele diz, Abacuque escreve, deixa tudo muito claro, proclama,
Tem uma expectativa sobre isso, porque ele diz, olha, a visão não tardará, ela vai se cumprir, ela não vai se atrasar. Parece estar atrasada, mas não, ela vai se cumprir, tem expectativa. Só que entenda, vai parecer que o ímpio está prevalecendo, vai parecer que o inimigo está prevalecendo. Só que daí ele diz, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons. Mas Abacuque, o justo viverá pela sua fidelidade. Pela sua fidelidade. E aí eu pergunto, será que eu vou ver vocês em fidelidade, servindo a Jesus, com foco na visão, até o dia 31 de dezembro de 2021? Sim ou não, gente? Exceto que Jesus volte, ou exceto que a sua senha chame você. Amém? Que quando bate a senha não tem jeito. Chamou a senha 21 e o teu número é o 21, vai para a glória. Mas se for é promoção. A Bíblia diz que lá é melhor que aqui. Então é promoção. Mas que coisa linda se quando isso acontecer, você estiver vivendo avivado, incendiado pela visão que veio do céu para a sua vida. Gente, isso não tem preço. E eu quero concluir dizendo para vocês que Jesus entendeu isso. Pega aí a tua Bíblia, João, capítulo de número 4. E eu quero encerrar com o texto que eu abri essa conferência. João, capítulo 4, verso 34 e 35. João, capítulo 4, verso 34 e 35. Quem encontrou, diga amém. Disse Jesus, a minha comida é o quê? É fazer a vontade daquele que me enviou. E o que mais? E concluir a sua obra. Mas vocês dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Tem alguém aqui que é procrastinador, que sempre gosta de deixar para depois? Tem alguém aqui que já procrastinou alguma coisa importante na vida? Está aqui, ó, os discípulos de Jesus. Jesus está falando, olha, minha comida é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Mas vocês estão achando que o que eu estou vivendo agora é coisa para depois. Ei, para de procrastinar as coisas do reino na sua vida. Para de deixar para depois as coisas do céu na sua vida. Olha que interessante, Jesus diz assim, vocês dizem daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Sabe o que está acontecendo aqui? Você está dizendo, pastor, a multiplicação vai ser o ano que vem. Que agora esse ano com pandemia não vai dar para multiplicar. Ainda mais, olha o jeito que está a minha célula. E aí eu estou aqui para te dizer, filho, filha, abra os olhos e veja a sua célula se multiplicando. Abra os olhos e traz a visão da festa da multiplicação. Você está achando que vai ser no ano que vem, mas eis que os campos já estão brancos e prontos para a colheita. Mas quem que enxerga isso? Quem anda pela fé. Porque a fé é o quê? As certezas das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Olha o que ele continua dizendo. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita.
precisa de algo mais para a gente entender? Gente, Jesus mente? Jesus é mentiroso? O que vocês acham? Jesus mentiria para nós? Sim ou não? Não. Então o que a gente precisa entender? Preste atenção nisso. Se Jesus não mente, nós só temos duas coisas a fazer. E a primeira é entender que a distância entre não ver, a distância entre a cegueira e a visão é a mesma que separa a indiferença do engajamento. Alguém já viu gente que não é comprometida na célula? Gente que não se esforça, gente que deixa de ir na reunião por qualquer coisa. Alguém já viu gente assim? Sabe o porquê disso? Cegueira. Mas quem já viu gente engajada? Tá chovendo, ela tá na célula. Trabalhou o dia inteiro, tá cansada, mas ela tá na célula. Passou por prova, por luta, tá no meio da tribulação, mas ela tá lá na célula. Sabe quem é essa pessoa? Pessoa que tem visão. A mesma distância que separa o cego de quem tem visão é a que separa o que é indiferente do engajado. Então você consegue entender a importância de uma visão clara. Então, se você quer ter uma equipe comprometida com você na sua célula, ajuda a sua célula a enxergar. Clarifica a visão, clarifica o propósito, clarifica o porquê, clarifica o que é a chama, a razão da paixão que está no seu coração. Tem que clarificar isso. É isso que Jesus está fazendo com seus discípulos. Sabe por quê? A conta não fecha. Abre aí sua Bíblia, Lucas capítulo 10, o verso 1 e 2. A conta não fecha. Repita isso, a conta não fecha. O que eu quero dizer com isso? Se a colheita é grande, o número de trabalhadores também é grande? Sim ou não? Não, irmão. A conta não fecha. Olha o que Jesus disse. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir, e lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus mente? Os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Quem aqui vai ficar feliz se chegar trabalhadores na sua célula para a colheita? Quem vai ficar muito feliz se isso acontecer? Tem gente que fica mais feliz se o time do coração ganhar, como foi ontem o São Paulo em cima do Grêmio. Tá vendo como que é? Mexe, né? Não mexe? Tem algum gremista aqui que está sofrendo? Olha lá, ó. Olha lá, até o pastor, olha lá. Ei! Se a visão está clara, você não vai desistir da sua célula, porque tem pouco trabalhador. Jesus já avisou, os trabalhadores vão ser poucos. Mas ele também disse: ore, porque Deus vai mandar trabalhador. Deus vai mandar gente comprometida para a sua célula. Deus vai mandar aquele que é a resposta da sua oração. Mas a visão tem que estar clara. Deus não vai mandar ninguém para você deixar lá sem propósito na tua célula. Deus não vai mandar ninguém lá para você se você não tem uma visão para compartilhar com essa pessoa. Deus não vai mandar gente lá se você ainda nem o desenho da multiplicação você fez. Para que Deus vai mandar trabalhador se você nem sabe o que você vai fazer com esse trabalhador? Ele vai chegar lá e vai pensar assim: o que eu estou fazendo aqui?
É um grupo de amigos? É um clube social? Não, nós estamos aqui porque nós estamos saqueando o inferno. Nós estamos resgatando gente preciosa das mãos de Satanás. E você veio como resposta de Deus, porque nós estávamos orando. A seara é grande, a colheita é grande, mas nós somos pouquinhos. Mas você chegou e você é a resposta de Deus. Valoriza quem Deus está enviando para a sua célula, irmão. É a resposta do seu clamor. Acolhe essa pessoa e dá sentido à razão da vida dela nessa célula. Uma pessoa que sai da célula é porque ela não encontrou propósito. Uma pessoa que chega e não fica é porque não teve uma visão capaz de conectá-la com sentido. Jesus deixou a visão muito clara, uma visão do céu. Repita isso: a visão que dá sentido às pessoas tem que ser do céu. Não adianta você querer trazer uma visão do teu coração que não vai rolar também. Amém? Então diga isso após mim: quem recebe a graça de ver, recebe a graça de executar. É por isso que a gente brinca aqui, né? Deus te deu a visão, eu vou te dar a missão. Ah, pastor, vamos fazer assim, assado e tal. Uau, vamos sim. Deus te deu a visão, vou te dar a missão. Quando você começa, irmão? Está entendendo? Deus não mostra nada para quem não tem compromisso em realizar. E se você não está vendo, é porque você ainda não tem um sim diante de Deus sincero. Deus conhece o coração ou não conhece, gente? Se Ele sabe que tem um sim comprometido com a execução, a visão vem. Deus não mostra para quem não vai realizar. Deus não mostra para quem não tem compromisso com a execução. Não adianta Ele te mostrar se você vai procrastinar. Não adianta Ele te mostrar se você vai paralisar. Não adianta Ele te mostrar se você não vai dar o devido valor. Então repita isso: se Jesus me mostrar, eu tenho que celebrar, porque Ele sabe que eu vou realizar. Ei, se Ele te mostrar a multiplicação, é porque Ele sabe que você vai chegar lá. E sabe por que Ele sabe? Porque quem recebe a graça de realizar, vai até o final, não para no meio. Deus mostrou, vai acontecer. A visão não tarda, ela parece demorar, mas no seu devido tempo ela vai se cumprir.